Como está a sua fé? Como é que está a sua fé, irmão? Sua fé está firme? Você se considera uma pessoa de fé? Queridos, quando a gente começa a pensar em fé, a gente vem logo a ideia do espiritual, mas a fé, ela existe no natural. A fé também, ela é natural do ser humano. Existe a fé natural, que é aquela fé que todo mundo tem, e que as pessoas desenvolvem com o propósito de alcançar objetivos no plano natural. Por exemplo, um atleta, é muito focado essa questão da fé no exercício de um atleta, para que ele possa alcançar resultados melhores, marcas melhores em relação àquilo que ele já alcançou. Então ali fica o treinador dizendo para ele: olha, você vai conseguir, você pode, você consegue saltar mais longe, você consegue correr mais rápido, você consegue fazer melhor, você consegue ser mais preciso. E já foi cientificamente comprovado que atletas que conseguem crer e acreditar que conseguem alcançar marcas melhores dentro daquilo que eles fazem em relação à competição, a competições que eles participam, dentro da, vamos dizer assim, da vocação esportiva que ele tem melhores resultados do que aqueles que não conseguem crer. Quem já assistiu aquele filme Desafiando Gigantes? É um filme antigo, né? Mas quem já assistiu? Só eu, Ricardo, a Ana, né? A irmã ali. Tem uma parte lá do filme, as pessoas que assistiram vão lembrar, que o treinador, ele coloca uma venda no atleta, ele fecha, ele amarra um tecido, né, nos olhos do atleta, para que ele não veja, e coloca um outro atleta em cima dele e dá a ele a missão de ir até o meio do campo, carregando aquela pessoa, e ele no entendimento ele não conseguiria, só que ele vai ali gatinhando com aquela pessoa nas costas, e o treinador dizendo: você vai mais um pouco, vai, não desiste agora. Ele começa a sentir a dor nos braços, nas pernas, ele começa a sentir o peso do outro nas costas, mas ele vai caminhando, ele vai levando aquele atleta, e aí o treinador vai ao máximo com ele: não para não, vai, mas você está quase chegando. E aí quando ele não tem mais forças nenhuma, aí ele tira a venda dos olhos daquele atleta, e ele não apenas chegou na metade, ele atravessou o campo inteiro, porque alguém disse para ele que ele iria conseguir. Isso no natural. Se a fé natural ela é capaz de te levar a alcançar objetivos com base nas suas forças, imagine a fé espiritual, que está centrada e fundamentada em Deus, e não na capacidade humana, mas na capacidade do que Deus pode fazer como Deus na sua vida. Se nós cremos que o Senhor é Deus, nós temos que crer no que Ele é capaz de fazer como Deus. Amém, igreja? Se nós cremos que Deus é Deus, e se nós cremos que nós conhecemos esse Deus em Cristo Jesus, nós temos que crer na capacidade que Ele tem de fazer o que Ele é capaz de fazer como Deus que Ele é. E se a fé natural te leva a alcançar objetivos, a fé sobrenatural, ela te leva a alcançar objetivos muito maiores, leva você a romper as barreiras do natural e entrar no sobrenatural, para alcançar situações que, humanamente falando, seriam impossíveis, mas são alcançadas. Por quê? Porque você acreditou que Deus poderia te dar aquela condição, e ela veio até você pela sua fé. Amém, igreja? Por que eu estou falando sobre fé? Porque a palavra que eu vou estar ensinando no seu coração, ela envolve muito disso. Ela envolve essa questão desse carrinho aqui, que tem o objetivo de suprir a necessidade dos mais carentes, dos mais necessitados, mas também tem a ver com as questões relacionadas aos problemas, às tribulações, às lutas que nós passamos, e como nós reagimos a isso tudo. Porque muitas vezes a gente começa a pensar que a gente não consegue, porque estamos cheios de problema, porque estamos cheios de dificuldade, porque estamos passando por tribulação, porque estamos passando por uma dificuldade financeira terrível. Então a gente começa a achar e entender que, em função de todo esse cenário negativo, a gente não consegue. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que é possível conseguir sim, pela fé. Amém? Quem crê, dá glória a Deus. Então lá
lá em 2 Coríntios, capítulo 8, tem a história que o apóstolo Paulo falando com a igreja, um texto que eu já li em outras oportunidades, mas Deus falou novamente comigo nesse texto, e aqui eu não sei como está na tua Bíblia, mas na minha está aqui: coleta para os crentes em Jerusalém. Tem um título, né, na minha Bíblia, em cima do capítulo 8, eu não sei quantos tem esse título aí na sua Bíblia, né? Mas eu vou ler, e os irmãos acompanhem comigo a leitura da palavra. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita, olha só, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo ou da sua alegria, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Amém, igreja? Queridos, o que está acontecendo aqui? Deixa eu situar os irmãos sobre o que está acontecendo aqui nesse capítulo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando à igreja de Corinto. E qual é o objetivo do apóstolo Paulo aqui, ao falar com os irmãos de Corinto, nesse capítulo 8? Era sensibilizar o coração dessa igreja para que eles cooperassem com os seus irmãos mais pobres, que estavam passando necessidade em Jerusalém, na Judéia. Porque, irmãos, naquela época, havia uma perseguição muito grande contra os cristãos. Os judeus, apoiados pelo Império Romano, começaram a desenvolver uma grande perseguição. Houve um conluio ali entre Roma, os judeus, para perseguirem os cristãos. Então a pessoa se tornava cristã, perdia emprego, era rejeitada, era desprezada. Então muitos cristãos, por dizerem, a minha vida agora pertence a Jesus, elas saíram de uma classe média e começaram a viver numa classe bem abaixo, numa classe social bem abaixo do que eles viviam antes, muitas vezes passando fome, passando necessidade. E o apóstolo Paulo foi às igrejas. Ele não somente foi à igreja de Corinto, mas ele também foi à igreja da Galácia, as grandes igrejas, buscar ajuda para os irmãos em Jerusalém. E a igreja de Corinto já havia prometido, porque na primeira carta dele, no capítulo 16, ele fala sobre essa circunstância com os coríntios, e os coríntios disseram: vamos ajudar, conte conosco, estamos juntos, né? Não é assim que a gente fala? Quando alguém às vezes nos chama a um compromisso, a gente fala: estamos juntos, toca aqui, né? Pode contar comigo, vamos nessa, não vou deixar vocês na mão. Porém, a igreja de Corinto prometeu e não cumpriu. Prometeu e não cumpriu, esqueceu, deixou de lado, né? Passou batido. E aí o que aconteceu? Paulo de novo traz o assunto aqui no capítulo 8 da segunda carta que ele escreve. E aqui, para falar com a igreja de Corinto agora, ele usa o exemplo das igrejas da Macedônia, porque a igreja de Corinto era uma igreja grande, era uma igreja, vamos dizer assim, numerosa, e de pessoas com posse, de pessoas que tinham dinheiro, de pessoas que tinham uma condição financeira muito melhor, mas haviam prometido e não haviam cumprido, e de certa forma estavam tratando com indiferença a necessidade dos irmãos lá em Jerusalém. Aí Paulo começa a falar das igrejas da Macedônia. Olha para as igrejas da Macedônia, passando em grande prova de tribulação, e por uma situação de profunda pobreza, mas apesar da tribulação e da pobreza,
eles superabundaram na riqueza da sua generosidade, com alegria solicitaram, pediram para participar dessa obra. O que a gente entende, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele olhou para as igrejas da Macedônia e disse: essas igrejas são pobres, estão passando por muita tribulação, não vou mexer com elas. Sabe aquela situação? Eu vou pedir para as outras, mas essas aqui eu não vou pedir, porque eles já estão passando por uma prova muito grande, tribulação, pobreza, né? Não vou pedir. Só que os irmãos da Macedônia, ao contrário das outras igrejas, sabe o que eles fizeram? Não, Senhor, os nossos irmãos estão passando necessidade, o pouco que nós temos, nós vamos dividir com eles. Podemos estar passando por tribulação, podemos estar passando por uma situação de profunda pobreza, mas isso não vai roubar a bondade de Deus no nosso coração. Isso não vai tirar de nós o privilégio de poder cooperar com o reino, de poder fazer a diferença na vida do outro. Se o outro está com um problema, nós queremos ajudar. Eles espontaneamente se dispuseram a ajudar. O que o apóstolo Paulo faz? Ele pega o exemplo dessa igreja, ou dessas igrejas que são pequenas, que estão passando por tribulação, que estão passando por pobreza, e confronta a igreja de Corinto e fala: ó, está vendo aqui? Tem gente que não tem e está querendo fazer, e vocês que têm não querem fazer. Aqui nós temos o retrato de dois modelos de igreja: uma igreja indiferente, uma igreja que sabe da necessidade do carente, sabe da necessidade daquele que está precisando ser ajudado, mas não se sente, vamos dizer assim, disposta a fazer alguma coisa por essa necessidade. E nós temos uma outra igreja que está passando por luta, por dificuldade, mas está assim ansiosa, desejosa de fazer alguma coisa. Então nós temos uma igreja indiferente, uma igreja acomodada, uma igreja fria, uma igreja que não está vivendo o amor de Cristo, e nós temos uma igreja que do outro lado, fervorosa, luta, tribulação, mas cheia do amor de Cristo. Então, para a igreja que está indiferente, para a igreja que está fria, para a igreja que está vivendo em desamor, a palavra de Deus, ela vem como confronto, ela vem como correção, ela vem como aquela palavra onde Deus está chamando a atenção do povo, dando aquele puxão de orelha, né? E para essa igreja, a palavra já é outra, é de exaltação, de encorajamento. E aí, antes de eu continuar, quando eu faço essa explanação, eu coloco diante de você essas duas realidades. Onde você está inserido hoje, se você tivesse que analisar a sua vida? Você é aquele crente que promete uma coisa e na hora de cumprir, não cumpre? Pode contar comigo, hein? Pode contar comigo, pastor. Pode contar comigo, igreja. Você é aquele crente que promete, faz compromissos com Deus, promete para Deus que vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, mas na hora H você pula para trás. Você é aquele crente que vê a necessidade do outro, mas finge que não é contigo? Ou você é aquele crente que está passando por muita tribulação, prova, dificuldade, está até faltando dinheiro no bolso, mas isso não é empecilho para você servir a Deus? Como você se vê nessas duas situações? Eu preciso dar essa paradinha no sermão, para a gente poder dar aquela analisada, irmãos, para a gente poder parar, sabe, fazer aquela reflexão, né? Onde eu estou hoje? Que tipo de fé eu estou vivendo? Que tipo de fé está dentro do meu coração? Como que essa fé se manifesta? O que ela tem feito em mim e através de mim para o reino de Deus e em favor dos outros? Às vezes eu tenho que parar para pensar nisso. E quando eu penso nessa realidade, eu penso olhando para as igrejas da Macedônia, que são exaltadas, que são honradas aqui nessa palavra, que era uma igreja descrita como uma igreja que estava passando por tribulação, por uma situação de profunda pobreza, mas que fez a diferença na necessidade do outro, fez a diferença no sofrimento do outro. A mensagem que Deus coloca no meu coração é: nós precisamos ser uma igreja que faz a diferença na vida do necessitado. Amém?
Vou repetir, nós precisamos ser uma igreja que faz a diferença na vida do necessitado. E qual é as características que essa igreja que faz a diferença precisa ter? Ou qual é a igreja que faz a diferença na vida dos outros e na vida do necessitado? O que se destaca na vida dessa igreja? Por que ela faz a diferença? Primeiro, irmãos, uma igreja que faz a diferença no reino de Deus, na necessidade daquele que está sofrendo, é aquela onde a fé dos crentes não permite que os crentes desanimem. Presta atenção, é aquela onde a fé dos crentes não permite que os crentes desanimem, no momento em que Deus permite que situações de aflição, que situações desesperadoras entrem na sua vida. Essa é a primeira característica de uma igreja que faz a diferença. É uma igreja onde os crentes têm uma fé viva no Senhor, uma fé viva no Senhor, que não permite que os seus corações desanimem, porque Deus permitiu que os problemas aparecessem na sua vida, que as situações desesperadoras entrassem na sua vida. Porque quando nós olhamos para essa igreja da Macedônia, ou para as igrejas da Macedônia, nós vemos aqui tribulações e profunda pobreza. Eu pergunto, irmãos, tribulação e profunda pobreza é coisa boa? É legal estar numa situação dessa? Mas nós somos de Deus, por que estamos passando por tribulação? A gente está fazendo tudo certinho, por que a gente está passando por tribulação? Por que a gente está passando por pobreza, por falta de dinheiro, né? Eu vejo assim, irmãos, que nós, quando estamos passando por dificuldades, e quando a gente está servindo a Deus e tem um coração voltado para Deus, existe uma tendência muito natural no coração do ser humano de questionar, né, o porquê das coisas. Mas quando a gente tem uma fé viva no Senhor, essa fé, ela tira do nosso coração essa situação de questionar a Deus, do porquê eu estou sofrendo, do porquê eu estou passando por isso, do porquê eu estou passando por aquilo. Nós não vemos aqui uma igreja questionadora, nós vemos uma igreja aqui passando pela luta, pela tribulação, pelo sofrimento, né? Mas ainda demonstrando alegria, demonstrando paz, demonstrando amor, demonstrando generosidade no meio da aflição. No meio da aflição, no meio da tribulação, no meio da dor, mais alegre. No meio da aflição, no meio da tribulação, sem dinheiro no bolso, mas com alegria no Senhor. Como que você está passando as tribulações que você está enfrentando nos dias de hoje? Qual tem sido a sua atitude em meio às tribulações que você tem passado? Ali nós vemos uma igreja que está passando pela tribulação, passando por uma situação profunda de pobreza, mas firme no Senhor, firme em Deus, pronta para servir, pronta para fazer a vontade de Deus. Como é que você está hoje diante das tribulações que você tem passado? E talvez alguns perguntem, mas pastor, por que muitas vezes a tribulação vem na vida do crente? Por que muitas vezes o crente tem que passar pela tribulação? Eu vou te dar 4 respostas. Resposta número 1: muitas vezes Deus permite a tribulação na vida do crente para que ele possa construir na vida daqueles que o servem o caráter de um servo ou de uma serva resiliente e vitoriosa, ou de um servo resiliente e vitorioso. E não se constrói o caráter de um servo vitorioso, de uma serva vitoriosa na vida de alguém na bonança, é no meio das tribulações. Uma pessoa resiliente, uma pessoa vitoriosa, é uma pessoa que passou por lutas, que passou por tribulações, que passou por desafios e venceu. Vou criar um exemplo hipotético aqui. Rodrigo, imagina que você tivesse que escolher alguém que tem um caráter de servo vitorioso e resiliente para ser o seu discipulador por um tempo, para ensinar você o caminho que um servo vitorioso e resiliente deve caminhar. E aparecesse 2 pessoas, cada um com seus currículos. O primeiro currículo, a pessoa apareceria diante de você com um currículo em branco, dizendo: eu sou um servo vitorioso e resiliente, olha aqui, nunca passei por luta, nunca passei por dificuldade,
Eu sou tão vitorioso, tão resiliente, que eu nunca passei por luta nenhuma. Primeiro currículo. Aí o segundo currículo, o camarada chega para você e fala: olha aqui, Rodrigo, aqui está o meu currículo. Já passei por dificuldade financeira, já passei por dificuldade na família, já caí, já fui enganado, perdi emprego, mas eu me levantei, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me deu força, eu venci a enfermidade, eu venci o problema na família, eu venci a dificuldade financeira, caí, mas o Senhor me levantou, Ele me colocou em pé de novo. Qual desses dois currículos você escolheria para ser aquele que iria te discipular? O segundo. Irmãos, no currículo de um servo vitorioso e resiliente, ele está totalmente preenchido por várias situações de luta, por várias situações de desafios que foram enfrentados e vencidos. Foram enfrentados e vencidos. O problema do crente de hoje é que ele não quer passar por tribulação. O problema do crente de hoje é que ele confundiu que ter vida com Deus é viver num mar de rosas, né? É nunca chorar, é nunca perder. Irmãos, as igrejas da Macedônia estão passando por uma situação terrível, sabe por quê? Houveram 3 guerras ali. Pastor, por que estava tendo pobreza naquela cidade? 3 guerras, irmãos. A primeira guerra foi a guerra de Júlio César e Pompeu. A segunda guerra foi entre os triunvíros Brutus e Cássius, seguindo o assassinato de César. E a terceira guerra foi entre Otaviano e Antônio. Num curto período de tempo, essas 3 guerras aconteceram exatamente ali. E quando as guerras acontecem, o que acontece com as plantações? Elas são completamente arrasadas. O que acontece com as criações de animais? Mortos. O que acontece com muitas casas destruídas? As pessoas, elas tinham uma condição financeira, elas passam a viver com 10% da condição financeira que elas tinham, e muitas perdem completamente a sua condição financeira. A situação deles era tão desesperadora, que eles chegaram a solicitar para o imperador Tibério que os impostos fossem reduzidos ao mínimo possível, para que eles conseguissem sobreviver e dar conta, né, de cumprir com as suas obrigações e se manterem em pé ali, as famílias. Então essa situação era uma situação difícil para os macedônios, porém eles estavam firmes e crendo e confiando que por trás de toda aquela situação de tribulação, de dor, de luta, de perda, tinha um Deus Todo-Poderoso trabalhando para abençoá-los e guardá-los no meio daquela luta. Eu quero dizer para você, querido, as suas lutas, os seus problemas não tiraram Deus do trono. Amém? Deus continua no trono e Ele continua reinando para abençoar aqueles que o servem no meio das suas dificuldades. Então aquele povo estava passando por essa situação e Deus estava permitindo. Deus permitiu que houvesse as guerras, Deus permitiu que viessem as perdas, mas aquelas perdas, aquela situação de dificuldade não tirou do coração deles a fé viva no Senhor, que era capaz de mantê-los firmes, dispostos a servir, mesmo em meio às mais complexas dificuldades que eles estavam enfrentando naquele momento. O caráter de um servo vitorioso, de uma serva vitoriosa, se constrói no meio das lutas. Não é porque Deus te ama que Ele vai poupar você de passar por situações indesejáveis. Quantos aqui lembram de Daniel? Deus amava Daniel, irmãos, mas ele teve que passar por onde? Pela cova dos leões. Deus amava Sadraque, Mesaque e Abednego? Amava, mas eles tiveram que passar pela fornalha de fogo ardente. Deus amava Davi? Amava, mas Davi teve que lutar com o leão, com o urso, depois com o Golias. Ou seja, as circunstâncias, as dificuldades, as lutas, os desafios não foram tirados da vida deles porque Deus os amava. Deus amava Jesus, irmão, mas onde que Ele morreu? Na cruz.
Jesus foi castigado, foi humilhado, foi, irmãos. Só que se você olhar para Daniel, para Davi, para Sadraque, Mesaque, Abednego, Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, amava todos eles, mas todos eles tiveram que passar por lutas e por tribulações. Só que no final, cada um deles, todos eles juntos, apresentaram a Deus o caráter de um servo vitorioso, porque venceram. Venceram. Você está passando por luta? Pergunta para o seu irmão: está passando por luta? Deus está usando essas lutas para te aperfeiçoar. Deus está usando essas lutas para fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais firme, uma pessoa mais vitoriosa na terra. Por que das tribulações? Sem tribulação, Deus não te treina. Deus te treina através da tribulação. Deus usa a tribulação para treinar você, para fazer de você uma pessoa que vence. Amém, irmão? Segunda resposta: Deus usa a tribulação para revelar o que está dentro de você. Conta-se que um sábio estava tomando uma xícara de café. Quantos conhecem essa ilustração? Ninguém? Então vou contar. Então o sábio estava tomando uma xícara de café e alguém esbarrou nele e o café da xícara dele caiu. E aí ele perguntou para o auxiliar dele: por que caiu o café da minha xícara? Aí o rapaz falou: é simples, porque alguém te esbarrou em você, te deu um tranco. Ele falou: não, você está errado. Caiu o café da minha xícara porque a minha xícara tinha café. Se tivesse chá, ia derramar chá. Aí ele disse assim: nós só derramamos aquilo que nós estamos cheios. Pense nessa xícara como a sua vida. Quando a vida vem e te bate, ela vai derramar para fora o que a sua vida está cheia. Se a sua vida está cheia de bondade, de amor, de generosidade, se a sua vida está cheia de tolerância, quando a vida te bater, o que vai sair de você é bondade, tolerância, generosidade, amor. Mas se a sua vida está cheia de amargura, se a sua vida está cheia de raiva, se a sua vida está cheia de ira, se a sua vida está cheia de rancor, de ressentimento, quando a vida te bater, o que é que vai sair de você? Ira, raiva, rancor, ressentimento. Por quê? Porque quando a vida nos bate, através das tribulações, muitas vezes ela bate para ver o que a gente está carregando. O que é que você está carregando dentro de você hoje, diante das lutas que tem batido na sua vida? Irmãos, quando Jesus foi para a cruz, e começaram a bater lá na cruz, e começaram a cortar o seu lado, o que Jesus fez? Ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Batiam em Jesus, mas o que saía dele? Amor, perdão, graça, misericórdia. O que tem saído de você quando Deus permite que as tribulações batam em você? Você é aquele crente que as tribulações batem em você, os problemas batem em você, e você fica tranquilo, você fica calmo, você consegue ser manso, você consegue ser brando, você consegue exalar amor? Ou você é aquela pessoa que a tribulação bate em você, você murmura, reclama, xinga, esbraveja, fere as outras pessoas? Às vezes as tribulações vêm para revelar quem você é, irmão, para revelar quem você é por dentro, como está o seu coração. Porque quando tudo está bem, todo mundo é bonzinho, sim ou não, irmãos? Irmão, quando a conta no banco está recheada de dinheiro, quando você está bem em todos os sentidos da vida, é fácil você ser bom, é fácil você ser amável. Ainda tem gente que mesmo assim, tem gente que ainda assim, com tudo no lugar, consegue ainda ser uma pessoa irritada, né? Uma pessoa difícil, né? Mas quando tudo está bem, é fácil estar bem.
mas é na tribulação que Deus vai ver o que está dentro do seu coração. É na tribulação, a tribulação é um termômetro, é uma maneira de Deus medir como você está por dentro e mostrar para você. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que nós estamos bem na fita, nós achamos que nós estamos bem na foto com Deus e não estamos. Aí Deus fala assim: eu vou mostrar para você, eu vou mandar uma tribulação. Aí Ele manda uma tribulação para mostrar para você que você não está tão bem assim. Por que tem tribulação, pastor? Eu já te dei duas respostas. Primeiro, porque Deus está te treinando, Deus está forjando em você o caráter de uma serva, de um servo vitorioso. Segundo, porque Deus quer revelar o que está dentro de você. Terceiro, para que nós possamos aprender a depender mais de Deus e menos de nós. De quem você tem dependido mais nesses dias? De você ou de Deus? Irmãos, quando Ezequias, lá em 2 Crônicas 32, versos 7 e 8, ele é visitado por Senaqueribe. Senaqueribe era um rei terrível, um homem que havia conquistado inúmeras nações. Aonde ele chegava, ele dominava, era o rei da Síria na época. E ele havia, irmãos, naquele momento que ele chega diante de Judá, e Ezequias era o rei de Judá, Senaqueribe, ele chega cheio de confiança, de que ele vai dominar Judá. Por quê? Porque ele já havia enfrentado inúmeras nações, com seus deuses. E aí ele chega diante de Ezequias e de Judá e fala: vamos se entregando para mim rapidinho, porque eu já venci inúmeras nações, milhões de deuses, vocês só têm um Deus, e vocês acham que o Deus de vocês vai conseguir me impedir de conquistar vocês, se eu já venci inúmeras nações com inúmeros deuses? Só que Senaqueribe, ele não entendia que todas aquelas nações que ele venceu e que serviam inúmeros deuses, serviam deuses falsos. Israel servia um Deus só, mas era o Deus verdadeiro. Amém? Era o Deus verdadeiro. E quanto o Deus verdadeiro, irmão, não tem essa. Quando ele se levantou contra Judá, Ezequias foi orar, e o povo estava desesperado. Ezequias disse para o povo, 2 Crônicas 32, 7 e 8, depois você lê lá na tua Bíblia, ele disse assim: não temais esse grande exército que vem contra nós, porque eles dependem e confiam no braço da carne, maior é aquele que está conosco, o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, para lutar as nossas batalhas e nos dar a vitória. Em outras palavras, Ezequias disse: enquanto eles dependem do braço da carne, nós dependemos do braço de Deus. O que Deus fez? Mandou um anjo só, e o anjo passou a espada em 185 mil soldados. Irmãos, acabou. A vitória veio, sem esforço, sem estresse, sem dificuldade. Por quê? Porque na tribulação, no desafio, na luta, Senaqueribe era a tribulação. Senaqueribe ali representava a tribulação, o problema. Mas naquele momento, o que aconteceu com Ezequias? Ele se colocou diante do Senhor, e Deus agiu em seu favor. Não importa qual seja o Senaqueribe que vem contra você, irmão, por mais poderoso que seja o problema que se levantou contra a sua vida, se você se humilhar diante do Senhor, Deus é maior que o seu problema. Deus tem condição de te dar a vitória. Ele só quer que você dependa mais dele. Vou repetir: Ele quer que você dependa mais dele, porque muitas vezes nós estamos dependendo mais de nós mesmos, e a tribulação vem para nos mostrar que nós precisamos depender mais do Senhor. Irmãos, quarta resposta: por que vem a tribulação? A tribulação, ela vem para tratar com a nossa falta de compromisso, e para que nós possamos consertar as coisas com Deus. Irmãos, muitas vezes a gente precisa consertar, sim ou não? Quem acredita que a gente precisa consertar às vezes a vida com Deus, irmãos? Ou você é aquele crente que acha que você está sempre certo, até Deus está errado?
Irmãos, não tem. Todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos as nossas tendências erradas, e às vezes para tirar da nossa vida tem que vir uma tribulação. Tem que vir uma tribulação. Por quê, irmãos? Porque hoje, infelizmente, dentro da igreja, muitos crentes perderam a essência do que é o Evangelho. A pessoa vem na igreja, ela canta, ela pula, ela ora, só que ela sai da igreja, ela maltrata pessoas, ela erra com pessoas lá fora, não se retrata, pessoas ferem ela lá fora, ela entra em conflito com pessoas lá fora, ela não perdoa quem errou, não perdoa. Dentro de casa, tem muitos casais, na igreja está bonitinho, mas dentro da casa é um ringue, é soco na boca do estômago, é chute na canela, é palavrão de tudo quanto é tipo, né? É agressão verbal, é agressão de tudo quanto é jeito, mas eu sou de Jesus, aleluia, né? E aí vamos tocar a vida, porque ninguém está vendo nada, irmão, Deus está vendo, porque uma coisa é você fazer uma imagem para os outros, eu quero ver você fazer uma imagem para Deus, eu quero ver você enganar o Senhor dos Exércitos. Ele conhece você na sua intimidade. Aí o que acontece? As pessoas vêm para a igreja, ora, e não conserta a vida, não pede perdão a Deus, não abandona o pecado. Aí Deus fala: tudo bem, eu vou mandar uma tribulação na sua vida. Aí vem a tribulação. A hora que a tribulação bate, irmão, aí o crente fica espiritual, hein? Aí o crente ora, o crente ele faz uma análise da vida dele, ele quer saber onde é que ele errou, ele quer saber onde é que está errado, para ele consertar. Por quê? Porque a tribulação chegou. E muitas vezes é assim, porque se a tribulação não chega, o pecado fica lá, e eu deixo o pecado lá, eu me acomodei com o pecado lá. Não espera Deus mandar uma tribulação na tua vida, irmão, para você pedir perdão para Deus, para você consertar os seus caminhos, para você se arrepender, para você perdoar quem precisa do teu perdão, para você acertar as coisas com as pessoas que estão lá fora. Eu acho uma hipocrisia quando as pessoas morrem, aí a pessoa vai lá no enterro, brigou com aquela pessoa, xingou, ficou de mal, aí mas lá no enterro ela vai, aí ela não tive tempo, não teve nada. Como que não teve tempo, irmão? Você não teve a disposição, não teve vontade de resolver as coisas. Irmão, tem tanta coisa que a gente precisa resolver, consertar, ajustar na nossa vida. Uma igreja que faz a diferença é uma igreja que entende o valor da tribulação na vida do crente, para que o crente aprenda a vencer, para que o crente se conserte diante de Deus, para que o crente possa entender o que ele está carregando dentro do seu coração, para que o crente, irmão, possa depender mais de Deus do que de si mesmo. Amém? Quantos entenderam as 4 respostas aí? Então, irmão, tribulação é para isso, tribulação é para essas coisas, né? Uma igreja que faz a diferença, ela não para diante das tribulações, ela não para diante das dificuldades da vida. Por quê? Porque ela está debaixo do poder e do cuidado de Deus. Amém? Eu quero dizer para você, querido, pode vir a tribulação que vier na tua vida, pode vir a luta que vier na tua vida, você não vai parar, porque você está debaixo do poder e do cuidado de Deus. Você está debaixo do poder e do cuidado do Altíssimo. O nosso Deus é um Deus de alianças, e Ele honra a aliança que Ele faz. E esses dias eu estava estudando um pouco da história do povo judeu, de Israel. Irmãos, se você parar para avaliar no Velho Testamento, quantos cativeiros Israel passou? Passou pelo cativeiro assírio, cativeiro babilônico, cativeiro persa, passou pelo domínio dos romanos, aí ficou um tempão sem ser nação. Aí em 1940 vira nação.
Aí vem o Holocausto, através de Hitler, mais de 6 milhões? 6 milhões de judeus são mortos. Mas Israel continua em pé. Veio cativeiro, veio luta, veio holocausto, veio morte, mas continua em pé. Ou seja, imparáveis. Por quê? Porque está debaixo do poder e do cuidado de Deus. Porque eu acredito sim que Deus tem um propósito com o povo judeu, com Israel, que vai se cumprir lá na frente. Mas se Deus trata assim quem é da primeira aliança, imagina eu e você que somos da segunda. Imagina eu e você que somos a igreja. Quantas situações já vieram para destruir a igreja? Quantas situações já foram levantadas para matar cristãos? E na época de Nero, quantos cristãos morreram pela perseguição? E ao longo de toda a história, mas a igreja continua em pé. Por quê? Porque estamos debaixo do cuidado e do poder de Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, não desanime, porque está passando por luta, por tribulação, porque maior do que a luta, maior que a tribulação, é o cuidado e o poder de Deus sobre a tua vida. Amém? O cuidado e o poder de Deus sobre a tua vida é maior do que os seus problemas, é maior do que as suas lutas, e você precisa descansar nessa certeza. Uma igreja que faz a diferença é aquela onde os crentes estão mais preocupados em servir a Deus do que resolver os seus problemas. Vou repetir: uma igreja que faz a diferença no reino de Deus e no sofrimento dos necessitados é aquela onde os crentes estão mais preocupados em servir a Deus do que resolver os seus problemas. A igreja da Macedônia tinha problemas, tinha tribulação, tinha pobreza, mas qual que era a preocupação deles? Servir a Deus. Amém, irmãos? Com tribulação, com pobreza, eles estavam dizendo: Senhor, o que nós queremos é servir o Senhor. Tem tribulação, tem luta, mas nós queremos servir o Senhor. Eu quero te perguntar aqui nessa noite, você que está aqui hoje, qual é a tua preocupação? Servir a Deus ou resolver os seus problemas? Ai, pastor, eu quero os dois. Tudo bem, você pode até querer os dois, mas mais importante é servir a Deus. Amém, irmãos? Porque se você serve a Deus, Deus te serve. Vou repetir: se você serve a Deus, Deus serve você. Se você serve a Deus, Deus te serve também. Se você cuida da causa de Deus, Deus cuidará da tua causa. Amém, igreja? Se você cuida da causa do Senhor, Ele vai cuidar da sua causa pessoal. Se você cuida da causa da igreja, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua causa, Deus cuida dos seus problemas. O problema é quando nós queremos só cuidar do nosso problema. Aí Deus fala: peraí, você não quer me servir? Você não quer me servir, filho? Aí você começa a amargar com os seus problemas. Então não deixe os seus problemas tirarem a visão de que você pode servir a Deus. Ai, pastor, eu não posso servir a Deus porque eu estou passando por uma situação profunda de pobreza. Eu não posso servir a Deus porque eu estou passando por tribulação. Irmão, a igreja da Macedônia, com tribulação, com pobreza, eles serviram a Deus. Quando Jesus foi crucificado, haviam 2 ladrões ao lado da cruz. Quem lembra aí? Um ladrão foi salvo. Ele disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse: hoje tu estarás comigo para isso. Mas e o outro ladrão, irmãos? O outro ladrão não teve salvação. E o outro ladrão, ele olhou para Jesus somente com a intenção de resolver
o seu problema pontual. O que aquele ladrão queria? Sair da cruz, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele disse: Senhor, se tu és o Filho de Deus, sai dessa cruz aí e me tira da cruz daqui também. Sabe aquela situação assim, ó, dá um jeitinho no meu problema. Irmãos, o que Jesus disse para ele? Nada. Porque Jesus não responde quem só está preocupado em resolver problema e não está preocupado em servir. Deus não responde pessoas que só estão interessadas em resolver o seu problema e não têm um compromisso com Ele. Deus não responde pessoas que só querem usar a Deus e depois ir embora. Deus não responde pessoas que não estão preocupadas em ir para o céu e só resolver problema na terra. Deus não respondeu aquele rapaz. Então eu quero dizer para você, querido, cuidado com essa questão de não avaliar a motivação do porquê você está buscando a Deus. Jó, diz a palavra de Deus que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Jó estava doente, irmãos, cheio de chagas, só que ele teve que servir a Deus orando pelos seus amigos. No momento que ele parou para servir a Deus, no momento que ele parou para ser um intercessor dos seus amigos que não estavam doentes, como ele, o que Deus fez? O curou, o restaurou e virou o seu cativeiro. Eu quero dizer para você, querido, tem muito crente aqui que Deus vai virar o cativeiro em nome de Jesus. À medida que começar a servir a Deus, mesmo com dor. Jó estava com dor, Jó estava na dificuldade, mas ele serviu ao Senhor e Deus virou o cativeiro dele. Eu quero profetizar que o mesmo Deus que virou o cativeiro de Jó está aqui hoje para virar o cativeiro de pessoas aqui. Ele está aqui hoje para virar o teu cativeiro, para mudar a situação da tua vida, mas você tem que servir a Deus. Atos 4, de 29 a 31, ali a igreja estava sendo perseguida. Muitos cristãos estavam passando por uma perseguição e ameaça de prisão, ameaça de morte. E sabe o que eles fizeram? Depois você lê lá, Atos 4, de 29 a 31. Eles disseram assim: Senhor, olha a ameaça deles, eles estão nos ameaçando. Senhor, nos dê ousadia para continuar pregando a Tua palavra, para que o Senhor continue curando os enfermos no poderoso nome do Teu Filho Jesus. E aí, assim que eles oraram, se moveu o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Eu quero dizer para você, querido, ser cheio do Espírito Santo não é propriedade exclusiva da igreja primitiva. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Aqueles crentes não pediram: Senhor, tira as ameaças, tira os problemas. Não, deixa a perseguição rolar, Senhor. Deixa eles perseguirem, deixa eles vir para cima da gente, deixa vir um problema, deixa vir um Herodes, que venham os Herodes. Nós só pedimos uma coisa: nos dê ousadia para que a gente continue pregando a Tua palavra. Sabe o que aqueles cristãos estavam dizendo? Não estou preocupado com o problema, estou preocupado em continuar servindo ao Senhor em meio aos meus problemas. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: os seus problemas não têm autoridade nem autorização para te parar. A única pessoa que pode parar você é você mesmo, quando você entrega os pontos. Nada vai parar você, se você determinar no seu coração que os seus problemas não vão te parar no propósito de servir a Deus. Deus vai criar situações, condições para que você vá em frente. Amém? Quem crê nisso? É uma questão de fé. Por isso que eu disse: se você crer, se você crer, as coisas vão acontecer. Se você não crer, nada vai acontecer. Então é pela fé. Eu tenho que crer. Os crentes, irmãos, que estavam naquela igreja, eles faziam a diferença na vida dos necessitados, porque eles eram guiados pela voluntariedade e não pelas cobranças.
A Bíblia diz que eles voluntariamente se dispuseram a servir. O que é uma pessoa voluntária? É uma pessoa que não precisa ser cobrada para fazer as coisas que ela precisa fazer, porque ela faz voluntariamente. Uma pessoa que é voluntária para orar, você não precisa cobrar ela para orar. Uma pessoa que é voluntária para estar na igreja, você não precisa cobrar ela, porque ela automaticamente ela está na igreja. Uma pessoa que é voluntária para evangelizar, você não precisa cobrar ela para evangelizar, ela espontaneamente evangeliza. Uma pessoa que é voluntária, ela não precisa ser cobrada, ela faz o que precisa ser feito, sem que ninguém precise cobrar. Aí eu faço mais uma pergunta para você nessa noite: estar na igreja, orar, ler a Bíblia, assumir compromissos com o seu ministério, é uma coisa que você tem feito de forma voluntária ou alguém tem que te cobrar? Trazer 1 quilo de alimento para fazer cesta básica para ajudar famílias carentes é algo que você faz voluntariamente ou alguém tem que ficar cobrando você? Chegar no horário na igreja, participar dos trabalhos, você faz voluntariamente ou alguém tem que ficar cobrando você? Cobrando você, cobrando você. Por que alguns fazem voluntariamente? E por que alguns precisam ser cobrados, 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 cobrados e cobrados incansavelmente? Talvez aqueles que fazem voluntariamente tenham um nível maior de gratidão? Será que aqueles que fazem voluntariamente têm um nível maior de consideração para com as pessoas? Será que aqueles que fazem voluntariamente têm um nível maior de comprometimento com Deus, com as coisas de Deus, com o reino de Deus? Será que aqueles que fazem voluntariamente têm uma maturidade maior do que aqueles que não fazem voluntariamente? Qual é a resposta? Essas questões precisam mexer com o nosso coração, irmãos. Nós não podemos ficar indo e saindo de igreja e não rever os nossos passos, e não rever as nossas atitudes, e permanecer no mesmo erro, e permanecer na mesma situação. Por que as coisas não mudam? A Aurinete é pedagoga, professora. Eu acho que o pior tipo de pessoa para você ensinar é aquela que não tem vontade de aprender. Porque você ensina, a pessoa nunca aprende, porque ela não tem vontade de aprender. Você está ensinando e a pessoa está desdenhando, né, do que você está ensinando. Então o que acontece? A pessoa nunca aprende. E eu vou dizer uma coisa que o pastor Djalma disse para mim no seminário, quando eu era seminarista. Ele disse: tudo o que você fizer para os outros que são líderes seus, alguém vai fazer com você. Tudo que você fizer de rebeldia, tudo que você fizer de não levar a sério, tudo que você fizer de não respeitar algum líder que você tem, quando você for líder, Deus vai colocar pessoas para fazer o mesmo com você. E da mesma forma. Por quê? Porque aquilo que você planta, você precisa colher. Vou repetir: aquilo que você planta, você precisa colher. A lei da semeadura, ela é implacável, irmãos. O semear é opcional, mas a colheita é obrigatória. Não tem jeito. Você semeou, você vai colher. Você não semeou, você não vai colher nada. Mas se você semeou, você tem que colher.
Aí você olha, por exemplo, Jacó. Qual era o significado do nome Jacó? Enganador, sim ou não? Ele não enganou o seu irmão? Enganou seu pai para pegar a bênção do seu irmão? Colocou pele de bode no braço para parecer que era peludo? E aí o pai dele abençoou ele, enganado. Aí Jacó vai embora, vai morar lá com Labão. Ele achou que ele era enganador. Labão era mestre em enganação. Enganou ele 2 vezes, enganou ele uma vez. Ele queria casar com Raquel. Olha, Lia. Não, mas é assim, meu irmão. Você enganou no passado, alguém vai te enganar no presente. Você tem que sentir na pele o que você fez com os outros. Você vendeu um carro ruim para alguém, mascarou o carro para passar para o outro, você pode ficar tranquilo que alguém vai entubar um carro ruim em você. Pode demorar o que demorar, mas vai acontecer. Por quê? Porque o que você passa, você também recebe. Então nós precisamos entender que Deus, irmãos, Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel à sua palavra, e Ele vai cumprir na nossa vida a palavra na íntegra. Por isso eu digo para você, leve a sério, o que o Senhor tem ministrado na sua vida nesses dias. Quem quer ser uma igreja relevante aí? Quem quer ser uma igreja que faz a diferença? Então entenda, não desanime quando Deus permitir tribulação na sua vida. Segundo, creia que nenhuma tribulação vai parar você, porque você está debaixo do cuidado e do poder de Deus. Terceiro, se preocupe mais em servir a Deus do que resolver os seus problemas. Quarto, seja guiado pela voluntariedade mais do que pelas cobranças das pessoas. Não deixa você ser o alvo da cobrança. Quem pode ser cobrado aí, irmão? Tá, vamos fazer uma pergunta inversa. Quem não gosta de ser cobrado? Levanta a mão aí. Ok, eu também não gosto. Então eu não faço para ser cobrado, entende? É simples, Eu procuro agir de maneira que ninguém me cobre. Então o caminho é esse, Eu não gosto de ser cobrado, pastor, mas está fazendo tudo errado. Vai levar uma cobrança. Não tem jeito, Vai vir uma cobrancinha aí. Então nós precisamos entender que a voluntariedade, ela te promove. Irmãos, eu fui gerente de banco antes de ser pastor. Eu trabalhei em banco 28 anos. Eu contratei inúmeras pessoas. E o banco, ele tinha uma regra: competências. Tinha 12 competências que você tinha que avaliar naquela pessoa que tinha condição de ser um bancário. Uma dessas competências era proatividade. Então a recomendação é o seguinte: tem gente que é proativo e gente que é reativo. O proativo é aquele que age sem ninguém pedir. O reativo é aquele que só faz quando manda. Esse você não promove. Esse não tem condição de crescer. Então promove quem é proativo, aquele que termina o seu trabalho e já procura o outro trabalho do outro, e termina o do outro, procura o do outro, porque está interessado em aprender várias coisas ao mesmo tempo. Então esse tem condição de fazer várias coisas e administrar várias coisas. Agora aquele que só faz o seu trabalhinho ali, terminou, ele é limitado a fazer aquilo. Estou dizendo uma visão comercial, irmãos? Mas quando a gente traz isso para o espiritual, eu penso assim: se você é proativo no reino de Deus, Deus te dá melhores condições. Se você é proativo nas coisas de Deus, Deus te promove. Não é o homem que vai te promover, é Deus que vai te promover. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu já vivi essa experiência. Eu me converti em 92. Então faz tempo que eu estou convertido.
O que eu já vi de crente que poderia estar numa situação e não foi. Por quê? Porque fazia as coisas para Deus de qualquer jeito, porque levava as coisas na brincadeira. Mas aqueles que levavam Deus a sério se tornaram pastores, missionários, obreiros, levitas. Deus deu a essas pessoas honra, porque essas pessoas honraram a Deus. Então aprenda com a vida, né? Se você não aprender essas questões, você vai ficar marcando passo. A roda gira e você não sai do lugar. Quem quer sair do lugar aí? Então aprenda, entenda o valor dessas questões também no reino espiritual. Vamos ficar em pé nesse momento? Eu quero orar por você.